Reunião essa proposta através de um requerimento da Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito, Meio Ambiente e Acessibilidade. Comissão esta composta pelos seguintes vereadores: vereador engenheiro José Márcio Garotinho, vereador doutor Adriano Miranda, vereador Sargento Melo Casal e também o vereador Kennedy Ribeiro. Com a proposta dessa reunião é exatamente para tratar, junto com a Secretaria de Governo e também da CETRA, sobre o consórcio de passageiros via JF Manchester, representantes do SINTRO, Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de Juiz de Fora, para, junto com os vereadores autores desse requerimento e desta casa, esclarecer a atual situação, responsabilidades e solução correspondente a cada ente envolvido no sistema de transporte público, face às paralisações de serviços que vêm ocorrendo em nossa cidade. Aproveitando o Ricardo Miranda e o Wagner, nós temos enfrentado aí, Ricardo, críticas a respeito da comissão, a CPI da pizza, como se nós tivéssemos feito uma pizza aqui estabelecida na Câmara. E, na verdade, não foi isso. Foi feito um trabalho muito sério, levantado todos os pontos, encaminhado ao Ministério Público, encaminhado à Prefeitura Municipal as ações e solicitamos, inclusive, que fosse feito alguns procedimentos administrativos, que até agora não nos foi comunicado à Câmara Municipal se aqueles aquelas informações repassadas através do relatório ao prefeito municipal, se alguma delas foi tomada algum tipo de providência ou não. Somente através do secretário da CETRA, que informalmente que nos diz que teria feito algumas modificações e depois, numa convocação que fizemos na Asa Delta, ele teria nos falado que as ações estavam sendo tomadas a respeito das correções, das questões das multas que não eram processadas até seu término, até suas etapas finais. Mas é isso que nos preocupa. A gente precisa trazer aí para a população qual é a ação do Executivo nessa questão do transporte urbano em nossa cidade. Então, estamos aqui ansiosos para verificarmos quais foram as ações tomadas. Quem sabe hoje, né, a comissão, né, Adriano Miranda, consegue receber alguma informação a respeito dos atos dos órgãos competentes aos quais foram comunicados as questões relatadas no documento enviado a eles. Tá bom? Muito obrigado. O secretário, a respeito do prefeito Antônio Almas. Ninguém desconfia da austeridade e da idoneidade do prefeito. O que nós estamos cobrando é o seguinte: lá, ano passado, nós comunicamos... Presidente, eu vou precisar um pouco mais de tempo, igual do Garotinho, por gentileza, tá bom? Tá, o senhor como proponente, eu vou dar um tempinho maior como proponente, mas de forma objetiva, se for possível, vereador. Pode ficar tranquilo que vai ser bem rápido. Nós comunicamos sobre a atual situação financeira da empresa, a qual ninguém citou. E depois eu pedi até o Simpro para que cite qual que é a empresa que está deixando de pagar os seus trabalhadores. Tá? A gente precisa pontuar e mostrar quais são. Então, eu vou pedir que o representante da categoria fale. Nós avisamos lá atrás que isso ia ocorrer. E nós tivemos várias críticas nas redes sociais, porque quando nós abrimos a CPI, Ricardo, todo mundo colocou na nossa conta como se nós fôssemos os culpados pela falta de suporte financeiro dessa empresa. Mas, na verdade, nós queríamos mostrar que esse momento de hoje, do funcionário que não vai receber os seus direitos, poderia ocorrer a qualquer momento. Infelizmente, está sendo no momento da pandemia. Isso é preocupante. Mas, vamos falar sobre cumprimento de contrato. O artigo, a cláusula 50, o concedente cassará o contrato de concessão independente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando a concessionária ou qualquer sociedade
empresário que constitui o consórcio. Ponto 1. Perder os requisitos de idoneidade, capacidade financeira, técnica ou administrativa. Tiver declarada a sua falência, transferir exploração de serviço sem expresso consentimento concedente e assim vai. Mas perder requisitos de idoneidade e capacidade financeira, técnica ou administrativa. Então, como eu vou passar a vocês, como vocês são cumpridores de contrato, solicito que revejam essa ação. Esses funcionários não podem ficar sem os direitos dele. Como é que vai ser feito esse suporte da prefeitura junto a esses profissionais? São questões que a gente precisa entender. A pessoa não pode trabalhar no serviço essencial, passar seu tempo e deixar de receber os seus salários. Então, qual vai ser o suporte da prefeitura caso essa empresa não consiga cumprir a sua parte lá no dia 27 e os trabalhadores tenham novamente que entrar em greve para adquirir seus direitos trabalhistas? Então, são questões aos quais a população não é nada contra ninguém, viu, Ricardo? É só uma questão que foi citada no contrato. Quando todos assinaram o contrato, estava lá bem estabelecido para todos, e o seu descumprimento tem algum tipo de ação. E no artigo 34 fala sobre advertir, multar ou revogar. Quais serão as ações que serão levadas pelo Executivo Municipal? Já está sendo tomada alguma medida? Creio que sim, porque eu conheço muito bem o trabalho do secretário Fácil, tá? Mudou totalmente aquela estrutura daquela secretaria. Mas é bom a gente passar isso para a população. Quais as ações estão sendo tomadas? E esse é o momento, tá bom? Obrigado aí, o presidente, pelo tempo. Sim, olha só, eu gostaria de fazer algumas considerações aí. O Sargento Melo me perguntou aí, fez a pergunta aí, qual empresa que está em atraso com salário, divisão de ticket. Então, tem divisão de ticket, a Tusmil, a São Francisco está dividindo aí os benefícios, né? O ticket, a São Francisco é Tusmil. Agora, a Gil, a empresa Gil, vem dividindo aí os salários, os benefícios, férias, até férias que não pode dividir, elas estão sendo divididas. As férias, pela medida provisória do governo lá, ela tem que ser paga integral. O trabalhador voltou, e um terço dessas férias ainda vai ser paga até dia 20 de dezembro. E ainda o pouco que paga das férias para o trabalhador quando ele volta de férias, quando ele volta, que ele gosta, vai sair para gozar as férias, ele não recebe, ele só volta quando vai voltar a trabalhar. Aí está recebendo aí de 3 vezes as férias, 2, 3 vezes. Isso não pode também. E salário, teve o salário lá de mês de maio, que tem trabalhador que ainda não recebeu parte de salário lá de mês de maio. Infelizmente, sabe? Aí, todo mês, pagar salário dividido. Você vê aí o vereador indagou que o cobrador está recebendo 400 e poucos reais. Aí você imagina, ele divide esses 400 e poucos de 3 vezes. O rapaz aí, o trabalhador precisa de comprar, paga aluguel, tem um remédio para comprar para o filho dele, sustento da família. É muita coisa que o trabalhador passa. Só dando um pouco de continuidade, porque, pelo que eu entendi até agora, o Ricardo Miranda já fez uma boa exposição sobre toda a situação. Aproveito até para agradecê-lo por isso. E eu queria só, pelo que eu entendi nas últimas colocações desde o momento que eu cheguei, eu tenho apenas aqui uma resposta que eu preciso dar, porque não é do conhecimento do secretário Ricardo Miranda, sobre uma pergunta que o vereador Garotinho fez aqui na sequência, desde as perguntas em que eu cheguei. O vereador pergunta sobre a volta das linhas que foram retiradas. Se eu não estiver enganado, é isso mesmo, né, Zé Márcio? Só para eu... Ok. Então, o que acontece? Desde o início da pandemia da declaração da Prefeitura, através de seu decreto, no dia 16 de março, a Prefeitura, através da SETA, acompanha o que vem acontecendo com o sistema de transporte coletivo, no sentido de entender, pela quantidade de passageiros que têm tido necessidade e estão utilizando esse transporte, que quantidade de ônibus e que quantidade de linhas, em que horários isso está sendo necessário. E o que a gente faz é adequar a frota e as suas linhas completas de acordo com a necessidade.
Na normalidade, a frota estava sendo, até o dia 16 de março, composta por cerca de 530 veículos e estava atendendo cerca de 340 mil passageiros por dia, em dias de semana, ok? O que ocorre hoje é que, pelo menos nas últimas 6 semanas, o número da demanda de pessoas a ser transportada tem sido de cerca de 128 mil passageiros. Isso, então, equivale ao que a gente coloca de frota da necessidade de passageiros hoje em dia. A frota que está circulando hoje em dia é de 321 veículos, com a quantidade de linhas e horários necessários a esse transporte, que já disse em outras oportunidades, que é avaliada dia a dia pelos técnicos do Departamento de Transporte. Todas as linhas são observadas e são vistos qual a quantidade de passageiros circulou em cada horário e em cada linha. Nós não somos irresponsáveis de tentar manter ônibus cheios por qualquer motivo. A nossa responsabilidade é observar cada linha e cada ônibus. Isso é feito tanto pela bilhetagem eletrônica, que nos mostra dentro da secretaria quantas passagens foram passadas por bilhetes ou por dinheiro em cada roleta, e que nos mostra também pela avaliação dos agentes de trânsito nas vias públicas, se porventura houver algum ônibus com a capacidade excessiva de pessoas, em algum horário, a gente tem ampliado as linhas. E agora, por que dessa explicação toda? Para chegar na resposta ao que o vereador Zé Márcio solicitou. Em determinado momento, que se não me falha a memória, foi em 1º de abril, nós retiramos algumas linhas e alguns horários de circulação. Se não me falha aqui a memória, foram 41. E essas linhas retiradas em 1º de abril, elas nos mostraram naquele momento que elas estavam causando excessivamente gastos ao sistema para que a gente pudesse mantê-las rodando, porque elas não estavam quase tendo passageiro algum. E haviam outras linhas nas mesmas regiões em que podíamos atender ao cidadão daquela região com outra linha. Por isso, subtraímos aquelas linhas naquele momento. E em uma audiência pública, confirmamos, conforme o vereador Zé Márcio disse, publicamente, em resposta até a uma pergunta do próprio vereador, de que quando a frota do transporte coletivo voltasse ao normal, o planejamento da Cetra sendo o mesmo daquela época, se tudo volte à normalidade, é claro que estas 41 linhas voltam e voltarão a circular. Eu sinceramente, eu fiquei muito incomodado com a fala do Ricardo Miranda, na hora que ele fala da política contamina além do tom. Isso me deixa muito preocupado, porque parece que ficou muito amplo e ficou parecendo que nós estamos fazendo política somente. Na verdade, nós somos pagos para isso, para fazer política. E a política trazer algum benefício para os moradores da nossa cidade, onde a gente é político, né? A gente faz ter o pertencimento do que é dentro da política. Mas olha só, quando a gente fala sobre problemas lá atrás, nós comunicamos à prefeitura a respeito da empresa. Nós fomos a campo, olhamos como é que a empresa estava financeiramente. Mostramos os descumprimentos de cláusulas contratuais. Então, e agora a consequência chegou. E aí ficam pensando assim, poxa, está querendo só fazer política. Não é isso. Nós estamos pagando também, porque nós estamos sofrendo no dia a dia cobranças que não são nossas, são do executivo. Trabalhadores que deixam de receber, que nos procuram. Ônibus insuficiente para a quantidade de pessoas que estão rodando. Agora era a hora do município estar pagando as empresas para deixar a quantidade de ônibus rodando, para que se mantenha o espaçamento entre elas. Mas agora não temos essa questão. Como é que nós vamos fazer isso? Não é nós que temos que fazer, não é os vereadores, é a prefeitura que tem que nos mostrar. E quando a gente fala de contrato, eu vou ler novamente, porque eu acho que o pessoal não entendeu. Se isso aqui não é, concedente caçará o contrato de concessão independente de interpelação,
judicial, extrajudicial, quando o concessionário ou qualquer sociedade, empresário que constitui consórcio perder os requisitos de idoneidade e capacidade financeira. Se isso não é suficiente para te ter entendimento de como é que está a situação hoje, e a gente mostrou isso tudo no relatório um ano atrás, é um ano atrás mesmo, podia ter feito a licitação lá, não existia nem pandemia, com essa quebra de cláusula contratual. E são várias, gente. Se a gente for pontuar aqui, nós vamos apresentar várias. E aí, a empresa ainda colocou, na época, eu lembro, alguns funcionários falaram, não, está querendo quebrar a empresa já estava quebrada. E agora vão sofrer as consequências da atual situação há um ano atrás. Então, gente, estava nos olhos de todo mundo. A gente não pode... não tem como fazer nada. Tem sim. Basta a gente tomar uma providência. Isso só para terminar, presidente. Colocaram as vans para rodar. Aí as vans foram lá, abasteceram os veículos, colocaram um dinheirão lá. E já cortou também. Umas ações que a gente fica assim... A gente fica perdido também, a gente não sabe como é que funciona isso mais. Vamos lá. O vereador Obama perguntou se a prefeitura deve algo. A relação do poder concedente com as empresas, ela é contrato. E o sistema, ele é único no sentido seguinte, o que mantém o sistema é passagem. Então, se o sistema tem desequilíbrio, a gente conserta isso, lamentavelmente, apenas com aumento de passagem. Então, em termos contratuais, nós não devemos absolutamente, a prefeitura não tem uma relação que possa incorrer em dívidas com o sistema. Em relação ao vereador Melo, da caducidade, o que acontece é o seguinte, nós precisamos ter subsídios comprobatórios, nós precisamos de documento, e isso nós cobramos as certidões negativas, conforme o vereador bem mencionou no processo, em referência ao contrato, nós já cobramos e as empresas vão entregar, o prazo final é até dia 30. A partir daí, nós teremos, sim, documentos para iniciar um processo de caducidade. Agora, é necessário a gente, eu acho que não é a ocasião, em outro momento, com outros especialistas, a gente debater a questão do desse procedimento jurídico de caducidade e outras formas, porque não são coisas instantâneas. A gente tem que prezar pelo Estado democrático de direito. Embora o vereador Castelar não goste de frases bem colocadas, mas o Estado democrático de direito prevê o amplo direito à defesa. Então, vamos trabalhar dessa forma aqui na prefeitura. E eu acho que, de uma forma também, a gente responde ao vereador Adriano que a data seria dia 30, a gente teria, é o prazo limite para as empresas nos entregar esses documentos. Na semana seguinte, eu acho que a gente já passa a ter o prazo para os nossos técnicos da SETA fazer a análise de todas as empresas dos consórcios dessa documentação e, a partir daí, instaurar os procedimentos previstos em contrato, como alertou o sargento Melo, entre eles a caducidade. Em relação a uma colocação feita pelo Wagner do Sintro, falando que muitas vezes os veículos não têm condições adequadas, insistindo a mensagem 4400, que já está na Câmara desde março, para apreciação dos nobres vereadores da vereadora Ana, ela contempla uma fiscalização independente num período de 6 meses. Eu acho que isso, sim, é uma falha no nosso processo que a gente consegue corrigir através desse projeto de lei que o Executivo encaminhou para a Câmara. Além deste caso específico,
a outras questões apontadas pela CPI como falhas que o Executivo reconhece e que são contempladas nessa mensagem como forma de nós corrigirmos isso. E estamos abertos, como toda mensagem que a gente manda, ao debate amplo e restrito e discussão de emendas por parte do Parlamento. E, por último, a minha menção ao período político que contamina foi só uma concordância com o nobre vereador Cido, que introduziu o assunto. Eu não queria polemizar nisso, mas eu achei oportuno reforçar o que o nobre vereador Cido iniciou sua fala dizendo. Eram essas considerações. Se faltou algo, o Eduardo está do meu lado, mas acho que, pelo que a gente anotou, estão todas contempladas. Cumprimentar o secretário, conforme nós havíamos acordado, que nós não daríamos oportunidade aos colegas vereadores para fazer novas perguntas, mas também como autor, doutor Adriano, desse requerimento, que o senhor possa fazer em 1 minuto, por favor, uma manifestação. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Vou ser muito breve. Me dirigindo ao secretário Ricardo Miranda, o Executivo já teve oportunidade, pelo fato desse contrato ter sido descumprido, desde o início da licitação. Isso ficou claro numa reunião que está documentada, inclusive num relatório na Câmara Municipal. O procurador teve realmente essa reunião com a gente. Existe esse amplo direito de resposta, mas na época ele até não nos respondeu claramente por que a Prefeitura, em outros momentos, já não entrou com esse processo de caducidade, já que esse contrato vem sendo descumprido desde o início. Agora, nós vamos fazer o seguinte, senhor presidente, o secretário ele deu um prazo aí, e nós vamos estar atentos, como através da Comissão de Urbanismo, que a Prefeitura, exatamente nesse dia, ela envia um comunicado aqui para a Câmara Municipal se as empresas elas apresentaram os documentos necessários e exigidos aí pelo contrato e qual foi realmente a posição da Prefeitura com relação a esse processo aí de caducidade. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Agradecer também pelo tempo em cima precioso aí, doutor Adriano. O secretário Ricardo quer fazer algum comentário sobre essa fala, sem estender muito, até para a gente começar já a finalizar, passar para os vereadores proponentes a consideração final? Secretário Ricardo Miranda. Em relação à colocação do Adriano, eu só te peço para ser no dia 31, sexta-feira, porque às vezes eles deixam mais para o final do dia, que é legítimo, e aí na terça-feira, dia 31, a gente informa, com certeza. Muito bem. Secretário de Transporte e Trânsito, quer fazer alguma manifestação final? Foi feito algum direcionamento de pergunta dos vereadores à vossa senhoria? Se não o fez, para poder cumprimentá-lo mais uma vez e agradecer também. Uma ótima tarde para o senhor, para a sua consideração final, por favor. Obrigado, presidente. Só para finalizar, então, deixar claro para todo mundo que nós estamos à disposição para mostrar documento, para explicar situações, para considerar qualquer situação apresentada, analisar tecnicamente e encaminhar para que qualquer situação jurídica seja avaliada pela Procuradoria. Estamos aguardando por esses documentos ansiosamente, como todos estão, porque eu não sei se foi entendido, e é isso só que eu queria complementar, que havia um prazo de que até uma data de março, eu não me recordo exatamente, mas uma data de março fossem apresentados esses documentos. E que, desculpa, uma data de fevereiro, corrigindo. E que quando foi a data limite da entrega desses documentos, foram entregues alguns documentos. E esses documentos tiveram que ser analisados. No trâmite dessas análises, entrou o período de pandemia, que através de eu não me recordo se é uma medida provisória ou se é uma emenda constitucional, alguma coisa assim do governo federal, ela passou a permitir que empresas contratadas pelos poderes públicos pudessem ficar desde aquele momento e está válido atualmente sem apresentação de certidões negativas federais e estaduais. Portanto, ficou suspenso que essas acontecessem.
e acho até que, pelo que me foi colocado, eu não estava ainda na reunião, foi até um pedaço da fala do doutor Adriano, porque acho que esteve com o nosso subsecretário ontem e ouviu dele essa situação do dia 30. Estamos agora, sim, podendo cobrar documentações obrigatórias de apresentação mensal do que for do município. E já o fizemos e o prazo que demos foi dia 30. Por isso que o Ricardo explicou agora. E com certeza, vereador Adriano, no dia 31, nem que pessoalmente até a gente faz questão de apresentar o que foi mostrado. Caso algum dos senhores vereadores queira pessoalmente já deixar agendado conosco, para que no dia 31, no primeiro horário, vejam junto conosco quais foram os documentos apresentados e se suficientemente são hábeis ou não para a permanência normal do contrato, a gente está convidando de antemão. A gente informa com certeza, no dia 31, o que foi apresentado e como é para nós enxergado. Mas caso queiram ver os documentos junto conosco, estão convidados. Por favor, faço questão. Ok? Então, eu acho que o Ricardo já deu todas as explicações, nós também. Nós estamos à disposição para qualquer entendimento melhor que for necessário durante a próxima semana também, qualquer horário que for necessário. Ok? Obrigado, presidente. Muito bem. Receba sempre nosso respeito e admiração, o secretário Eduardo Fácio. E vamos então caminhar para finalizar. Vou pedir compreensão do vereador pastor André Mariano, estou vendo a mãozinha aí, e já ficou acordado entre todos. Pela ordem, presidente. O presidente Wagner, eu não teria mais oportunidade de fazer isso não, tá? É porque nós demos o tempo necessário para que o senhor se manifestasse, conforme todos os colegas, inclusive até vereador que também tem um momento de fala. Estou pedindo aqui ao vereador André Mariano para que não abra, através do senhor, não abríssemos mais uma exceção, porque senão nós não vamos ter o controle de finalizarmos. Por gentileza, compreensão também. Em caráter excepcional, presidente, eu vou abrir aqui uma fala de 1 minuto para o senhor fazer a sua manifestação assim, em caráter excepcional, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Só para dar uma consideração final aqui, deixar bem claro aqui para o senhor vereador Wagner, que já foi sindicalista, é sindicalista, né, representante de categoria como um todo. Nós fizemos aí redução de salário, com redução de jornada. Isso aí foi a necessidade com a pandemia, de todos os sindicatos fizeram isso. Infelizmente, não foi só os nossos que fizeram. Nós gostaríamos aí que todos os trabalhadores estivessem recebendo tudo normal e estivessem levando uma vida tudo normal, mas infelizmente a gente sabe que devido aí essa pandemia, isso não foi possível e nós tivemos que fazer os acordos, tanto também para os trabalhadores não saírem prejudicados e nem serem demitidos. É só isso e muito obrigado aí, presidente. Muito bem, é só uma complementação de informação. Vamos então agora para os vereadores proponentes desse requerimento, dessa reunião. Temos aqui o vereador Sargento Belo Casal, o vereador Zé Márcio Garotinho, o vereador Kennedy Ribeiro, haja vista que também o proponente, doutor Adriano Miranda, já fez a sua consideração final lá em sua fala anteriormente. Deixo aqui a disponibilidade, qual seria o vereador primeiro a fazer a manifestação por 3 minutos, tá? Pedir rigorosamente compreensão do tempo, disponibilizando essa casa para uma nova reunião, se assim os senhores tiverem entendimento, possamos dar continuidade, dada a complexidade do tema, né? E qualquer situação nós poderemos estar fazendo uma outra reunião, se assim os senhores entenderem. Vi sinalizando aqui, vereador Zé Márcio Garotinho, por 3 minutos para a sua consideração final, por favor, vereador, e parabéns pela iniciativa. Eu pediria que o Garotinho fizesse por último, porque ele é o presidente, né? Então acho que seria razoável ele encerrar como presidente da comissão. O senhor não fez a sinalização da mãozinha, vereador, pela ordem. O senhor não fez a sinalização, só ele. Só encaminhando. Pela ordem, vereador Sargento Belo Casal, pela ordem. Eu e o Kennedy poderia decidir quem fala primeiro e deixar o Garotinho encerrando como presidente da comissão, né? Sim. Fortalecendo assim a função a qual ele exerce. O que o senhor acha? Não, só fica à vontade, não tem qualquer tipo de problema, é só botar a mãozinha quem fala primeiro, se é o senhor ou se é o Kennedy. Kennedy, você ou eu?
Vereador Kennedy Ribeiro, pela ordem, por 3 minutos, pela ordem, e a manifestação por 3 minutos, e parabéns pela iniciativa da reunião. Vereador Kennedy Ribeiro, 3 minutos. Presidente, essa situação está nos preocupando muito. E vejo que lá no Congresso Nacional já está tramitando lá um aporte de 4 bilhões de reais às empresas de transporte coletivos municipais. Esse dinheiro tem que chegar muito rápido até essas empresas. Essas empresas estão passando também muitas dificuldades. Tivemos até surgiu aquela discussão lá na Câmara daquele aporte de 3 milhões do fundo nosso do transporte para poder estar aí ajudando essas empresas aí na questão de pagamento aos trabalhadores. E nós estamos muito preocupados com essa situação, porque nós estamos enxergando que não vai haver aí um refresco por parte desses trabalhadores com essa redução salarial. Então, eu estou muito preocupado, nós, os vereadores, estamos preocupados, porque afeta muito a nossa cidade. E vamos torcer aí para que tudo dê certo. Wagner, do sindicato aí, o Wagner Evangelista, parabéns aí pelo seu modo, como você vem aí conduzindo essa situação. Fico sentindo aí que você está sendo um guerreiro, porque não é fácil as pessoas sobreviver com esses pequenos, ao mesmo tempo, sem o emprego é pior ainda. Então, parabéns aí para você aí, Wagner Evangelista, e um abraço a todos. Cumprimentar o vereador Kennedy Ribeiro como membro da Comissão de Urbanismo e também autor desta reunião. Parabéns ao senhor também, vereador Kennedy Ribeiro. Para fazer saudação final, a consideração final, por 3 minutos, vereador Sargento Melo Casal, também autor e membro da Comissão de Urbanismo. 3 minutos, por favor. Presidente, agradecer aí a todos os presentes, né? Quero parabenizar o Fácio, que tem feito as correções e apresentado, viu, Fácio, algumas correções. Ainda acho que a gente precisa apresentar isso à casa por escrito, para a gente verificar. Toda a palavra correta. Tem um aberto aí, tem um microfone aberto aí. Me ajuda, Deus. Tem um microfone aberto me atrapalhando aí, está me dando um... Obrigado. Gente, por favor, então, segura o tempo do vereador, por favor, segura o tempo. É só observar, por gentileza, tem um microfone aberto aí. Só tomar os cuidados necessários. Mas corrigiu já. Pode manter então, o tempo, pode falar, vereador, por favor. Todos os itens foram estabelecidos e a população pode pegar esse relatório e verificar tudo que foi apontado, de correções que precisavam ser feitas e as nossas opiniões finais, que foi aprovado pela grande maioria dos vereadores, né? Está aí no site da Câmara, tem lá CPI dos ônibus. A pessoa pode clicar, vai estar o relatório final e ela pode verificar o que foi estabelecido, né? Mas eu quero aqui deixar bem claro que hoje estamos saindo aqui ainda sem definições. Qual que é a definição? Precisamos de dinheiro. Como é que vai pagar os funcionários? Né? Nós vamos deixar esse caminho aí se essa empresa não pagar? Como é que vai ser isso? Isso precisa ser estabelecido. Vai mandar um subsídio que vai ser pagamento. A população vai questionar. Mas nós precisamos entrar nessa conversa. Como é que vai ser isso? Os funcionários vão precisar receber o seu salário. Pelo que eu estou vendo, ainda continua o problema. Isso não vai resolver, não. Então, a gente não pode tampar o sol com a peneira. Não estou dizendo que as pessoas estejam fazendo isso. Eu entendo a complexibilidade de se resolver esse problema. Eu entendo. Mas ele precisa ser resolvido. Temos um relatório que foi apresentado todo esse erro há um ano atrás. A gente fica, um ano atrás... É isso mesmo. É um ano atrás que foi apresentado e ele questionou várias questões e elas não foram corrigidas. E hoje, fica aí o nosso recado. Aqueles cidadãos que ficavam apoiando essa empresa que hoje está dando prejuízo, que entravam nas nossas redes sociais criticando os vereadores, achando que os vereadores estavam contrários a esses trabalhadores, tá aí, ó. Isso aí é a somativa do erro dessa empresa. Não é erro do vereador, não é erro do prefeito, é erro de gestão. Então, me perdoem. Quem apoiou, hoje, abraça um pedaço do erro, tá? Quem criticou a gente sobre a CPI, que nós apresentamos relatório e mostramos os erros que ia vir a isso, a dar esse fato, abrace. E se for humilde,
se apresente, que tem alguns que eu tenho o nome aqui, que fizeram aqui umas críticas pesadas contra a minha moral. Que hoje se apresentem e somem aí, abracem o que está ocorrendo com os trabalhadores, faltando trabalho. E tem outras questões que precisam ser revistas, para terminar. Esperou o prazo, vereador. Sobre o INSS, tá, gente? Nós temos que verificar se está sendo recolhido desses profissionais, tá? Para não incorrer no artigo 168A lá do Código de Processo Penal. Muito Isso bem. ainda não foi discutido, espero que tenha uma nova conversa aqui em nossa Casa Legislativa. Obrigado.